vamos acompanhar agora a 30ª audiência pública realizada pela Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Zé Carlos, para discutir o projeto de lei complementar que autoriza a pavimentação articulada nos bairros Gargantilha, Carlos Gomes e Monte Belo, de autoria do vereador Luiz Cirilo. Bom dia a todos. Às 9h52 nós iniciamos a 30ª audiência pública. Essa audiência é realizada pela Comissão de Política Urbana, conforme preconiza a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 35, inciso 4º. A Comissão de Política Urbana é composta pelos seguintes vereadores: Antônio Flores, Carlinhos Camelô, Gilberto Vermelho, Rafa Zimbaldi, e por esse vereador que preside essa comissão. Essa audiência pública foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 30 de nove de 2014, a folha 31. Essa audiência é para debater o PLC número 9/2013, processo 213.046, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que cria o inciso 6º, caput e alíneas A e B, no artigo 74 da Lei Municipal 10.850, de 7 de junho de 2001. A respectiva propositura visa ampliar e aperfeiçoar os ditames da Lei Municipal 10.880, de 7 de junho de 2001, prevendo a pavimentação através de paralelepípedos ou bloquetes da interligação da rua Ivan de Abreu Azevedo, caminho 137, número 333, Carlos Gomes, até a ponte sobre o rio Atibaia, Colônia Tozan, bem como o trecho entre a ponte sobre o rio Atibaia, Colônia Tozan, até o quilômetro 123 da rodovia Ademar de Barros Filho. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara e eu convido agora para compor a mesa o vereador Cirilo, que é proponente dessa propositura, já se encontra aqui. Eu queria convidar a Silvia, que representa nesse ato o secretário de Meio Ambiente, Rogério de Menezes, que se encontra em Brasília, né? Isso. E também representando aqui o secretário Pedro Leone, o Eduardo Prado, para sentar-se aqui à mesa. Quero agradecer aqui as presenças da Cláudia Xavier, que é assessora de imprensa da Prefeitura Municipal. Quero agradecer a presença da Neuza Buff, assessora e representando aqui o vereador André Vonzub. A Neiri Silva, isso, representando o deputado estadual Gerson Bittencourt. O Marcos Vinícius, assessor representando o vereador Pastor Elias de Azevedo. O Roberto Delfino Júnior, representando o vereador Gesial Silva. E o Denis Teruia, assessor representando o vereador Carmo Luiz. Quem está representando? O Eduardo Prado está representando quem? Quem? O Eduardo Prado está representando, né? Eduardo Prado está representando o Pedro Leone. Da Secretaria de Infraestrutura. Secretaria de Infraestrutura. E a Silvia está representando o Rogério Menezes. Eu quero dizer que nós convidamos aí para essa audiência pública o secretário municipal de Meio Ambiente, que ele está em Brasília, o secretário de Assuntos Jurídicos, Mário Orlando Galveia de Carvalho, o secretário de Infraestrutura, Pedro Leone, e também o secretário de Transporte, o Carlos José Barreiro. Nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? E, primeiramente, eu vou abrir a palavra para o vereador Cirilo, para que ele faça a exposição do projeto que, ora, está sendo debatido. Depois eu passo para a Silvia e para o Eduardo, para que eles falem alguma coisa, se quiserem falar. E depois passo para a plateia, se quiserem fazer alguma pergunta. O Gustavo e o Eduardo fazem parte da equipe da Secretaria de Infraestrutura, tá? Ok. Então, viu, vereador, qualquer questionamento técnico, o Gustavo tem também. É bom que ele venha para a mesa. Eu conheço o Gustavo há muito tempo. Você não é diretor lá, Gustavo? É diretor. Pois é. Cadê o Padilha? Nós precisamos... É que nós estamos com as nossas meninas aqui, são novas, entendeu, gente? Então eu peço desculpa para vocês, entendeu?
que trabalham aqui no cerimonial, tão novas ainda e ainda estão pegando o jeito de fazer a coisa. Mas obrigado do mesmo jeito, viu? Fica tranquilo. Então, Eduardo, o Gustavo, eu sei que é diretor da Secretaria de Infraestrutura. Eu vou passar a palavra. Audiência pública. Eu vou passar a palavra para o vereador Cirilo. Quero agradecer a presença do Rodrigo também, representando o Condema, tá vendo? É bom, você anota para mim, por favor, o pessoal que ainda tem, para a gente fazer os agradecimentos depois. O vereador Cirilo tem a palavra para fazer uma explanação do projeto. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar todos, desejar um bom dia. Quero cumprimentar o vereador Zé Carlos, presidente da Comissão de Política Urbana, que não se furtou a essa importante responsabilidade, que é discutir um projeto de lei, no caso específico, num projeto de lei, de uma lei complementar, que vai beneficiar alguns bairros, principalmente da zona rural, mas que, acima de tudo, essa casa está atingindo o objetivo a que se destina, que é sempre discutir, no mais alto nível, tentando trazer pessoas da comunidade, pessoas das secretarias respectivas, para que a gente possa evoluir e chegar a um denominador onde possa, amanhã ou depois, quando for encaminhado ao chefe do Executivo, ter um projeto discutido, ter um projeto sólido, para que possamos efetivamente, ao ser sancionado, colocar uma lei no ordenamento jurídico que possa efetivamente fazer ela atender a finalidade a que ela foi redigida. Quero cumprimentar aqui o Eduardo Prado e o Gustavo, ambos representando o secretário de Infraestrutura, a Silvia representando o secretário do Verde, né? O Rogério Menezes. Quero fazer um cumprimento ao Rodrigo, do Condema, que hoje está no Condema, né? O Rodrigo, em razão do seu conhecimento, sempre empresta seus conhecimentos em alguma área específica. E pedir licença ao presidente, Rodrigo, aqui nós estamos num plenário menor, né? Mas sinta-se como se estivesse compondo a mesa, que o espaço reduzido impede que a gente possa lhe convidar. Senhor presidente, a minha briga por essa região, se pode se falar briga, né? Na verdade, a minha vocação no sentido de fazer algo por aquela região de Campinas se dá muito antes até de eu ser vereador. Entrei aqui nessa casa em 2009, tive a grata satisfação de tê-lo já em minha companhia como vereador. E por que eu digo isso de uma maneira muito simples, muito rápida? É que eu tenho um envolvimento familiar, eu tenho um envolvimento de muitos amigos e vários conhecidos que ou moram ou têm propriedade naquela região para momentos de lazer. E, independente da finalidade, sempre observei que aquela região rural de Campinas, que contempla alguns bairros que eu quero fazer questão de mencionar, Carlos Gomes, Monte Belo, Gargantilha e Recanto dos Dourados, sempre foram bairros marginalizados. A palavra que eu me refiro é não no sentido pejorativo, mas no sentido de que sempre foi deixado à margem de investimentos por parte dos chefes do Executivo que passaram pela Prefeitura Municipal. Na verdade, outrora, na última audiência, na última sessão em que discutimos e votamos e aprovamos a legalidade desse projeto de lei, eu dei o exemplo que, quando nós falamos de zona rural na cidade de Campinas, nos vem na cabeça a região de Sousas e Joaquim Egídio. Se nós continuarmos no raciocínio, nos vem à cabeça também essa região de Carlos Gomes, do Monte Belo e os demais bairros que eu já havia citado. Mas, sem muito esforço, olhando, e quem conhece essas regiões que eu citei, faz parte de um mesmo contexto da APA, mas observa-se que, mesmo o rio cortando ambas as regiões, lá existe um divisor muito grande, e daí já não é um divisor de águas, que é um divisor de tratamento. Posso tranquilamente afirmar, porque moro no distrito de Sousas, frequento o distrito de Joaquim Egídio e frequento o bairro de Carlos Gomes, que nessa região do distrito de Sousas e Joaquim Egídio, nós estamos diante do Primo Rico. E na região do Carlos Gomes, Monte Belo, Recanto dos Dourados e Chácara Gargantilha,
nós estamos diante do primo pobre, porque não há investimento, não há uma atenção do poder público com os moradores daquela região. Razão pela qual, antes de entrar com o projeto de lei complementar no ano de 2013, mais precisamente no dia 18 de março, nessa segunda minha legislatura, na primeira, no ano de 2010, eu já oficiava o Ministério Público do Meio Ambiente, querendo informações do Ministério Público, o que ele entendia para que ele entrasse na discussão da pavimentação alternativa na região do bairro Carlos Gomes. Eu havia oficiado o engenheiro Paulo César Garcia de Oliveira, o então secretário municipal do Meio Ambiente, para que ele também participasse dessa discussão. E oficiei o engenheiro Osmar Costa, secretário municipal então de infraestrutura. Naquela ocasião, dos secretários municipais, eu não obtive resposta. Num ato contínuo, eu reiterei esses ofícios aos mesmos secretários. Continuei não obtendo respostas. Foi então que o Ministério Público, o promotor do meio ambiente, encaminhou aquele ofício ao CONGEAPA. E o CONGEAPA, órgão esse que é digno do mais elevado elogio por parte desse vereador, publicou no dia 31 de dezembro de 2010, folhas 21, no Diário Oficial do Município, um parecer técnico. E lá ele contempla que esse assunto deveria ser analisado, sim, pois se situava na macrozona 2, portanto, fora da proteção ambiental, e ele entendia que deveria ser encaminhado e deveria ser ouvido à Secretaria do Meio Ambiente. Isso eu tenho o documento, posso passar às mãos de qualquer interessado. E a conversa ficou apenas no campo periférico da discussão, de uma análise. E vocês sabem que dentro do campo político tem um momento que se começa o mandato e um momento que se encerra. Pois houve o encerramento do mandato daquela futura composição do Executivo e nada havia sido feito. Foi aí, só preciso me encontrar aqui com os papéis, foi aí que em 18 de março de 2013, protocolizei aqui nessa casa, depois de analisar a lei da APA, que é a Lei 10.850, como que nós poderíamos efetivamente contribuir com o município. Eu acho que é pacífico. Eu acho que não existe um cidadão com a sanidade mental normal que possa não querer que os indivíduos, que os cidadãos, que os munícipes que lá moram ou que lá utilizam aquela região para lazer tenham um mínimo de conforto, o mínimo de condições de viver com dignidade. Porque quando eu falo em pavimentação alternativa, no primeiro momento nós evitamos a poeira, nós evitamos os buracos em dias de chuvas, mas a pavimentação alternativa, ela possibilita inúmeros outros benefícios para a região. Um centro de saúde digno, onde possa o cidadão frequentar, a ida e vinda de pessoas através de um transporte seguro, um transporte digno, e hoje nós não temos. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentá-lo, porque, muito embora os secretários do Verde de infraestrutura tenham tido alguns compromissos, eles foram, no mínimo, respeitosos com essa casa, na medida que eles enviam, eles encaminham, eles solicitam para que o Eduardo Prado, que o Gustavo, que a Silvia, legítimos, e talvez as maiores autoridades, viu? Porque quando a gente fala em secretário, ele é o legítimo representante do prefeito, homem de confiança do prefeito. Mas quem comandam as pastas são esses que estão aqui sentados, e aí eu quero fazer a extensão de novo ao Rodrigo, que é do Condema, que são pessoas que entendem o mecanismo de uma secretaria. E com isso eu quero lamentar que o nosso presidente da INDEC, secretário de Transportes, não tenha vindo aqui, ou não tenha indicado alguém para que viesse, pois fatalmente eu o convidaria para fazer um percurso de ônibus para aquela região e provavelmente ele seria um dos que estaria mais favoráveis
a implantação da pavimentação alternativa. Porque é desumano ir àquela região em dias de seca. E me dou ao luxo, senhor presidente, de dar o seu exemplo. O vereador Zé Carlos foi extremamente coerente, foi muito feliz no exemplo que foi dado no dia da sessão que votamos a legalidade, onde o senhor falou que em dias de seca tem poeirão, e em dias de chuva nós temos muito buracos. Mais ou menos lama, né? Era mais ou menos essa, talvez eu não estou repetindo exatamente as palavras, mas a essência da sua fala dizia nesse sentido. E quando nós implantamos um projeto como esse, sob o ponto de vista de melhorar a região, nós estamos melhorando para os munícipes, mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo com que outras áreas, aí eu repito, a área da saúde, a área do transporte, fiquem também contempladas. Então, eu fui buscar dentro do campo da legalidade como eu poderia fazer, como eu poderia materializar a minha vontade. Na verdade, vontade de milhares de pessoas que lá moram, que lá habitam e que lá têm propriedade. E a forma encontrada, Carlos, foi que eu fui buscar na lei da APA. E a lei da APA contempla, em seu artigo 74, algumas diretrizes do sistema viário. Em algum dos incisos, me perdoem, eu não tenho a lei da APA aqui na íntegra, mas lá ela fala da pavimentação da Campinas, de Joaquim Egídio e a CAN 127. Lá ela fala da CAN 127. Lá ela fala de Barão Geraldo e a CAN 10. Prolongamento da Mackenzie. Ou seja, lá ela contempla as diretrizes viárias de algumas regiões extremamente importantes, extremamente complexas sob o ponto de vista ambiental, e nós temos que dar muita atenção a isso, mas nós teríamos que também pensar de uma maneira positiva. A cidade está crescendo. Nós temos uma lei da APA que nós estamos falando que é do ano de 2001. E desde que seja feita sob o ponto de vista da legalidade, dentro do direito positivo, eu acho que as modificações, as alterações, mais uma vez repito, respeitadas as regras, as leis ambientais, nós devemos tentar evoluir. E foi nesse sentido que eu apresentei um projeto de lei complementar, onde eu criei o inciso 6º para implantação nas principais vias de acesso da macro-região do Carlos Gomes, através da implantação em curto prazo, implantar em curto prazo a diretriz, né? Entre o Solar das Andorinhas, e aí eu cito a região, ou a localização específica, implantação a curto prazo sobre a ponte do Rio Atibaia, que é a colônia Tozan, até a rodovia Ademar de Barros, e daí eu apresento também o inciso 7º, que é implantar diretrizes viárias para o acesso ao bairro Chácaras Gargantilhas. Desculpa, Chácaras Gargantilha. Então, com isso, senhor presidente, eu fui buscar dentro da legalidade. E quando eu falo em legalidade, eu fui buscar dentro da interpretação. Quando a gente pega uma lei, não adianta apenas a pessoa alfabetizada ler e entender o que está escrito. Isso, no máximo, a pessoa toma conhecimento. O que eu fiz, o que eu procurei fazer, é ir além. Eu procurei interpretar, eu procurei, na medida em que eu redigi esse projeto de lei, entrar no espírito da lei. Qual o objetivo que essa lei estava sendo criada? Com que finalidade? E sobre qualquer ponto de vista, sobre qualquer interpretação, e ela é a mais nobre possível, porque existe uma ciência que estuda a interpretação, é a hermenêutica. Independente do tipo de interpretação que você faça, gramatical, se você ler e procurar construir exatamente o pensamento do legislador, e nesse caso o meu pensamento, se você fizer uma interpretação histórica, que há anos aquela região vem sofrendo degradação, que há anos aquela população vem crescendo, porque há um contingente misto de zona rural e zona urbana, se você fizer uma interpretação sociológica, que dentro de um espaço de menos de 15 quilômetros daqui, nós temos pessoas que não têm acesso a um centro de saúde digno, sendo que a Constituição Federal fala em seu artigo 5º, em qualquer dos seus incisos,
que deve ser tratado com igualdade, em qualquer tipo de interpretação que você vá buscar, você encontra e dá respaldo a esse projeto de lei. Por isso que eu não tive dúvidas que esse projeto, sob o ponto de vista da legalidade, não encontraria dificuldade. A minha preocupação se dá na medida em que se aproxima o momento de votar o mérito. O que vem a ser? Se esse projeto é bom ou não para a cidade de Campinas. E é claro que aí eu preciso ouvir o Gustavo, eu preciso ouvir o Eduardo Prado, eu preciso ouvir a Sílvia, eu preciso muito ouvir o Rodrigo, na medida em que eles vão completar em mim um raciocínio para que eu possa efetivamente me sentir respaldado na segunda votação para que eu possa defender a tribuna. Senhor presidente, por hora, eram essas colocações, era essa apresentação, e eu aguardo com serenidade agora ouvir o Eduardo, o Gustavo, a Sílvia, eu não havia citado, viu, Sílvia? Agora, por último, eu não citei seu nome, me desculpe, foi mais por falha, e o próprio Rodrigo, caso qualquer um deles queiram fazer uso da palavra. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cirilo. Eu só queria dizer que, além dessas dificuldades, né, vereador, que o senhor coloca, pontua a respeito dessa pavimentação, a gente sabe, é sabedor das dificuldades que se tem nessa região, por conta, ou é lama ou é poeira, ou é barro ou é poeira. E, além do que, nessas regiões é difícil até, eu me lembro que em 2007 a gente debateu muito essa região, acho que o senhor não estava na casa ainda, com respeito às... 2000 e quanto? 2007. Não, não estava. 2007, a gente travou aqui uma grande batalha por conta daquela região, por conta das raves que eram feitas lá naqueles locais. E muitas das vezes as reclamações é que não chegava, quando se ligava para as viaturas, para a polícia, a dificuldade de se locomover por aquelas ruas por estarem cheias de lama. Então é uma coisa que vem de encontro com a vontade do povo daquela região. Eu vou passar... Quem fala primeiro, Gustavo? Senhor presidente, eu posso pedir uma licença antes? O senhor que está conduzindo, mas Pode, eu posso tranquilo. pedir uma parte? Tranquilo. Eu não poderia, eu acho que tudo tem que haver coerência. Eu não poderia, minha consciência já ficava um pouco comprometida na medida em que eu deixei de citar. Eu tentei fazer todo um histórico, mas deixei de citar que no ano passado nós fizemos uma audiência pública sobre esse assunto, é a segunda audiência pública. Nós fizemos uma audiência pública lá no bairro Carlos Gomes, na escola Uacuri. O Acuri. Neri participou também, né, Neri? E lá foi uma reunião, foi uma audiência pública digna do mais elevado elogio. Todos os secretários que foram chamados foram, todos, além de vários diretores que lá compareceram. Então foi uma coisa maravilhosa. A população compareceu de uma maneira, de uma quantidade, né, expressiva, teve uma participação. Isso dava já sinais que nós estávamos fazendo aquilo que o povo daquela região queria. E naquela ocasião, senhor presidente, e eu tenho aqui para apresentar, eu sei que muitos já têm, mas é um documento importante, foi apresentado um minucioso estudo, ou seja, esse governo está se preocupando, porque eu havia feito algumas críticas a alguns governos anteriores. Mas esse governo está se preocupando, na medida em que apresentou um estudo preliminar, apresentou, inclusive, um projeto apenas explicativo, que poderia ser dividido essa etapa, esse serviço, em três trechos, ou seja, que lá contempla essa pavimentação alternativa, algo em torno de 10 quilômetros, ou seja, 10.035 metros. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu preciso agora do respaldo técnico, do respaldo do CONDEMA, do respaldo da infraestrutura e do respaldo da Secretaria do Verde para que possamos fazer uma justiça social aqui na cidade de Campinas. Obrigado, vereador Cirilo. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do vereador Carlinhos Camelô, que também é membro dessa comissão, e do vereador Paulo Búfalo, também aqui presente nessa audiência pública. Vou passar a palavra para o Gustavo, para que ele faça as suas considerações a respeito do projeto. Depois eu passo para a Silvia. Bom dia a todos. Eu e o Eduardo estamos aqui representando o engenheiro Pedro Leone, que é o secretário de Infraestrutura. Infelizmente, ele já tinha um outro compromisso pré-agendado, não pôde comparecer. Então, ele pediu que nós viéssemos representando aqui a Secretaria de Infraestrutura. A nossa participação aqui da infraestrutura seria mais no sentido
aspecto técnico da pavimentação propriamente dita, né? Em relação à questão ambiental, etc., a Silvia está aí para responder para a Secretaria do Verde, mas a nossa participação vai realmente se focar mais na parte da pavimentação, que eu estou vendo aqui muito comenta assim, em pavimentação alternativa, etc. Na verdade, para nós, isso aqui não é uma coisa alternativa. Paralelepípedo ou bloquete, como se sugere aqui no projeto de lei do vereador, são sistemas consagrados, não seriam bem alternativas, né? Mas, de qualquer jeito, assim, da minha parte, eu acho que esse projeto do vereador Cirilo é muito importante, e realmente ele tem toda a razão, que aquela região é totalmente desatendida, já estive lá várias vezes, inclusive já teve alguns anos atrás aí que passou na IPTV, na Globo, as pessoas não conseguiam ter acesso, um ônibus, a criançada não conseguia descer para ir para a escola, uma coisa absurda, não tem mesmo, um barro danado. Tá? Eu sou vizinho do vereador, eu também moro em Souzas, né? Embora eu não seja nenhum primo rico, não, vereador, quem me dera, mas... Região, né? Mas a região lá realmente, a gente sente que ela nesse sentido, ela é privilegiada, sim. Tá? Porque, embora faça parte da APA, ela tem uma infraestrutura muito melhor do que a região do Carlos Gomes, Gargantilha, etc. Então, vereador, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, é um projeto muito pertinente, vem em boa hora, e pelo que eu vi aqui, já tem uma boa vontade aqui, a Secretaria de Infraestrutura já fez um trabalho bacana aqui, já fez algum tipo de planejamento para essa obra. Tá, então, no que eu puder ajudar aqui ao senhor, vereador, e aqui a Campinas, podem contar aí com o meu empenho pessoal. Tá? Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade. É uma honra a gente estar aqui hoje participando disso. Obrigado. Obrigado, Gustavo, diretor de infraestrutura. Eu vou passar para a Silvia, que representa nesse ato o Rogério Menezes, que está em Brasília. Deve ter ido buscar recursos para nós lá, né? Pois não, tem a palavra. Obrigada. Ele é muito sensível. É um prazer estar aqui representando a Secretaria do Verde, com colegas também de trabalho de outras secretarias, o CONDEMA, tenho visto outros conselheiros aí, parte da população. Agradeço a oportunidade aos vereadores e à comissão e à Câmara também. Eu participei, eu fui assistir a essa audiência que foi o ano passado, tive a oportunidade de ver o estudo preliminar que estava sendo feito. Vi a situação da região lá, conheço também. Como o vereador já disse, não há como negar que há de ser feito um acesso digno àquela região. É um problema quando chove e quando não chove. As pessoas moram lá, já foi incluído na lei da APA, já é considerado zona urbana lá, então eles merecem um acesso adequado. E do ponto de vista ambiental, conforme já foi dito lá, a gente tem realmente algumas preocupações técnicas a respeito da forma de ser pavimentada, mas não contra a pavimentação de forma alguma. Então, isso ainda acho que pode ser discutido. Já houve várias iniciativas, e como o vereador disse, essa questão sempre foi interrompida, ela nunca chega a uma conclusão final, várias... secretarias já foram provocadas, o CONDEMA, e mudanças de governo, e uma série de circunstâncias com que faz que essa discussão não tenha uma continuidade efetiva para ser materializada numa forma de ação. Então, eu queria, assim como o Gustavo, nós temos, acho que o mesmo entendimento, que lá deve ser feito assim, um acesso. Deve ser melhorado muito aquele acesso para as pessoas que lá moram, para questão de segurança, acesso à ambulância, acesso aos serviços de emergência, bombeiros, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Mas a gente realmente tem algumas preocupações técnicas da forma dessa pavimentação, e, de qualquer forma, isso, com certeza, na hora que for ser executado, deverá passar por alguma licenciamento, então nós nos colocamos à disposição para ajudar naquilo que é a forma correta de fazer. Na época até foi apresentado, era uma das preocupações da população que fosse feito de acordo com a legislação ambiental, e foi aventada a questão do EIA-RIMA, que daí a gente teria manifestação no momento apropriado, as audiências também. Então, acho que estamos no caminho certo para conseguir efetivamente tentar construir essa demanda da melhor maneira possível. E, assim como o Gustavo falou, nós, como os técnicos, sempre temos essa preocupação, estamos à disposição
para auxiliar que isso aconteça da melhor maneira, dentro da legalidade, dentro dos parâmetros ambientais adequados. Obrigado, Silva. Eu só queria dizer o seguinte, a partir dessa audiência pública, o projeto vai estar pronto para vir para a pauta. Nós sabemos aqui que é um projeto que é legal, passou pela legalidade, mas tem algumas questões, alguns questionamentos que o governo faz, e depois, por um simples questões lá burocráticas, eles vetam esse projeto. Mas a Câmara tem que estar bastante atenta com esse projeto, para que eu possa dizer para você, o vereador Cirilo, se o prefeito vetar esse projeto, nós do Solidariedade vamos votar contra o veto desse projeto, porque é uma coisa muito importante, de extrema urgência que se faça uma intervenção de pavimentação nessa região, porque é impossível o pessoal, se eles passam pela rodovia, eles têm que pagar pedágio, né? E todo mundo sabe as consequências disso. E ali tem até um desvio, né? Onde se chove, é lama, barro, difícil acesso. Se não chove, nós temos os casos de doenças por conta da poeira naquele local. Então, é um projeto que, para nós, é de extrema importância para aquela região. Então, diante disso, eu já faço aqui um compromisso de que o Solidariedade vota contra o veto, porque é comum, isso a gente vê principalmente no montante dessa natureza que vai ser aí liberado para esse tipo de pavimentação. Eu gostaria de perguntar se o Carlinhos Camelot tem alguma pergunta, ou o Paulo Búfalo, primeiro para os vereadores. Não, Paulo? Tem. Depois eu vou passar para o... Você quer fazer alguma... Não? Tá, deixa o Carlinhos Camelot. Deixa o Carlinhos Camelot fazer a indagação dele, depois eu passo para... Carlinhos, pega aqui, vai. Passa por aqui, porque... Não está funcionando? Não, vai funcionar. Vai funcionar, não? Pega aqui, ó. Fica aqui à vontade. Olha lá. lá, tá funcionando. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Presidente dessa comissão onde eu faço parte, eu queria parabenizá-lo pela condução dessa audiência e pelas palavras também que foi dito pelo senhor agora. Porque a gente também, por muitos tempos, a gente conhece aquela região, a gente tem andado naquela região, conheço ali, como também morei em regiões que a gente sabe a necessidade de um asfalto. E também deixo aqui à disposição também, estou na mesma posição que o senhor, na questão da necessidade desse projeto. E se esse projeto também voltar aqui por causa de um veto, também deixo à disposição aqui também que eu votaria contra esse veto. Tenho certeza que a bancada do PT também estaria junto, porque isso aqui não é só bom para aquela região, mas é bom para Campinas, uma região que ela precisa crescer. É uma região que ela precisa ter infraestrutura adequada ali, pelo tempo de existência daquele lugar e pelo tempo do abandono daquele lugar. Eu acho que era só isso. Queria agradecer aqui a todos também pela presença. Obrigado, vereador. Vai. Espera aí, tem que ser no microfone que está sendo gravado e transmitido. Por favor, você se identifica para a gente, tá? Por favor. Bom dia, meu nome é Thiago Lira, sou do Conselho Gestor da APA, sou também do Conselho de Meio Ambiente. Acho que é importantíssimo a iniciativa do vereador, tendo em vista o problema de saúde pública, que a ausência de um pavimento adequado, a gente vê pela própria demanda do posto de saúde, né? Mas eu acho que é muito importante, vereador, também se pensar já numa rúbrica no orçamento, né? Porque senão a gente vai ter alteração na lei da APA, mas a gente não vai ter o recurso para fazer. E é muito importante também que se pense nessa rúbrica, já se pense que a gente tem um problema ali de drenagem de águas, né? Então, não só o problema da pavimentação, mas também da drenagem de águas. Eu quero aproveitar aqui, vereador, fazer uma denúncia que eu já fiz no Conselho Gestor da APA, é que a administração regional está despejando um material que aparentemente é resíduo de construção civil e, segundo o administrador regional, é realmente material oriundo do Delta, da britagem do Delta. A gente sabe que o Delta não tem aquela esteira com imã para tirar metais e tal. Então, o resultado é que a gente está
despejando nas vias do tanto Carlos Gomes, Monte Belo como Gargantilha, um resíduo de construção civil com muito metal, com muita madeira. A Rose é moradora de lá, também pode confirmar o que eu estou dizendo. Já fiz a reclamação lá na regional, fiz essa reclamação no Conselho Gestor da APA e estou fazendo aqui. Até porque existe uma legislação, inclusive um decreto municipal, né, Silvia, que regula a questão do despejo, né, ou do descarte de resíduo de construção civil, e me parece que a própria prefeitura não está cumprindo com a legislação. Então, eu queria parabenizar, assim, já tem uma recomendação de apoio do CONGEAPA à alteração da lei da APA, porque realmente é uma questão de saúde pública. É importante que se pense esses itens que eu falei e, principalmente, que se tenha recursos, senão vai ser um trabalho em vão. Legal. Tiago, obrigado. Eu tenho... Só um minutinho. Eu tenho certeza... Aqui, ó. Ela quer falar. Só complementando o que o Tiago está falando, tenho certeza que o vereador Cirilo vai verificar essa denúncia a respeito desse material que está sendo jogado nas ruas. Outra coisa, a questão da rúbrica, o orçamento está na casa. O vereador Cirilo sabe, com certeza ele vai fazer aí uma emenda no sentido de já deixar esse dinheiro reservado, tirando de alguma secretaria. É aí que eu falo que pode vir vetado, você está entendendo? Então, isso nós temos que estar atentos. O vereador Cirilo sabe muito bem como é que funciona e a gente vai estar aí para auxiliá-lo nessa tarefa aí. Certo, Cirilo? Muito obrigado. Pois não. Tiago, você é morador da região, eu também sou. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma denúncia no Ministério Público sobre essa questão de despejarem um material que não condizia com a... Porque já que nós não temos o direito ao asfalto, a pavimentação, um monte de coisas, o material tem que ser um material condizente com uma área de proteção ambiental. E o secretário de obras, na época, que eu não consigo me lembrar o nome dele, mas que está na subprefeitura de Barão Geraldo. Terrazan. O Terrazan baixou um decreto de que ficaria proibido essa prática, inclusive responsabilizaria as administrações regionais e os funcionários públicos que fizessem isso. Eu tenho, inclusive, esse decreto do Diário Oficial, Cirilo, e eu posso encaminhar para o teu gabinete e depois para a Rose, mas já houve um problema como isso e sei que tem um decreto que o Terrazan, em função de ter que ir lá responder no Ministério Público, em que essa prática está proibida. Então, acho que a gente pode pegar dessa legislação agora para fazer cumprir a lei. Ok, Neuri. Posso falar? Pode. Vereador, eu posso só pedir desculpa aqui ao vereador Cirilo, Imagina. que quando eu fiz o elogio, eu acabei esquecendo do vereador que o mais importante, que apresentou esse projeto, que vem olhando pelaquela região. A gente vê que o senhor tem várias datas ali correndo pelaquela região, que quer o melhor pelaquela região, e o projeto do senhor, queria parabenizá-lo por isso. Muito obrigado, viu, vereador. Senhor presidente, posso? Obrigado. Eu só queria ver se tem mais alguém para falar. Vereador Paulo Búfalo. Você vai falar, Paulo? Então deixa o Paulo falar e depois você complementa, por favor. Pois não. Não, eu queria cumprimentar o presidente e o autor do projeto, vereador Cirilo, pela iniciativa, uma necessidade de muitos anos, enfim, nós já tivemos outros momentos aqui, inclusive em gestões passadas, a nobre vereadora, ex-vereadora delegada Terezinha chegou a apresentar emendas ao orçamento para poder contemplar essa demanda e acabou não se viabilizando. Então, eu queria primeiro empenhar, embora a nossa bancada seja de um homem só aqui, né, então não tem de uma única pessoa, empenhar com o voto no segundo turno do projeto, depois na construção dessa emenda, inclusive, nobre vereador, e depois num eventual enfrentamento aí nessa questão do veto. Me parece que há um certo consenso aí de que nós só precisamos, vereador, da necessidade disso. O que a gente necessita é fazer com que os outros nossos colegas também tenham a mesma opinião que a gente, porque a gente sabe como é que tem agido aí o executivo, né? Isso, mas nós vamos sensibilizar o executivo para essa causa, até porque tem representante dele aqui no plenário, então pode levar já esse apelo que é da comunidade e é dessa casa,
tem aí uma aprovação técnica e ambiental, enfim. Eu queria aproveitar também, nobre vereador, só dizer o seguinte, o vereador Cirilo, naquele momento que a comunidade esteve aí, hoje tocou nessa demanda do acesso à saúde lá, no lá naquela região, e recentemente nós apresentamos aí um requerimento, porque dialoguei com algumas pessoas da comunidade e trabalhadores de lá, e recebi uma devolutiva, né, desse requerimento, e que traz como informação, entre outras coisas, de que uma emenda destinada à reforma do centro de saúde havia retornado, né, a Brasília porque o valor era insuficiente para poder fazer a reforma. Então, inclusive, R$20 mil que já estaria empenhado aqui está sendo devolvido. Então, eu queria dizer que é necessário que, nesse momento, aí, ao fazer essa mobilização, que nós já nos preocupemos, esse daqui é um momento, inclusive, de apresentação de emendas federais ao orçamento da União, e que os partidos se envolvam em apresentar uma nova emenda com valor mais condizente, porque confirmada aquela desapropriação que está em curso lá, o estudo, de 8 mil metros para poder construir uma nova unidade, é preciso que haja o dinheiro para isso. Então, esse daqui talvez seja o momento, tanto da gente olhar para a lei orçamentária municipal, como de empenharmos esforços aí entre os partidos que estão aqui, tá? O PT, o PSDB, o Solidariedade, o PSOL, para poder as nossas bancadas garantir emendas ao orçamento da União para viabilizar isso. Vamos fazer gestão junto ao nosso representante na Câmara Federal e também na Câmara Estadual, viu, vereador? Que agora nós temos um representante do Solidariedade na esfera estadual. Eu vou passar a palavra para o vereador Cirilo. Embora o senhor seja a bancada de um homem só, mas um homem muito combatente e muito valoroso dentro desse plenário, viu, vereador? Vereador Cirilo. Eu, na verdade, eu começo pelo fim, mas antes eu preciso só fazer o cumprimento ao vereador Paulo Búfalo, ao vereador Carlinhos Camelô, pela condução da fala. O pensamento dos senhores caminha junto ao meu pensamento. Acho que a gente não tem que pensar em sigla partidária realmente, nós temos que pensar na cidade como um todo. Daqui a algum momento, ou mais próximo, ou um pouco mais longo, nós vamos nos afastar daqui, outras pessoas aqui estarão, e nós precisamos deixar alguma coisa, né? Precisa alguém ver a história daquele mandato, daquele período, nós temos que, de alguma maneira, ter efetivamente contribuído e não só apenas ter assinado os pontos. Mas eu queria, então, senhor presidente, apenas dizer que a fala do Gustavo e a fala do Tiago, contemplado com a fala da Silvia, é exatamente aquilo que eu penso. O Gustavo, em linhas gerais, reconhece, por conhecer a região, a necessidade de uma implantação, de alguma melhoria. Inclusive, já utiliza até termos técnicos quando fala que não é pavimentação alternativa. E confesso, Gustavo, que eu que na hora de expor, de fazer explanação, que eu uso essa pavimentação alternativa, mas por ignorância minha, porque, na verdade, o projeto fala exatamente em paralelepípedos ou bloquetes. Não, mas você foi cirúrgico. É importante a gente pontuar essas coisas, eu também. É por isso que eu em algumas áreas específicas, e nessa ambiental, quando as pessoas da área estão falando, eu procuro me dedicar ao máximo no sentido de atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão contribuir. A Silvia contempla também nesse mesmo sentido e o Tiago também. E o Tiago já entra dentro do campo. Pena que o Tiago não está aí. Um minutinho só, por favor. Deixa ele acabar de fazer a explanação, a gente passa a palavra. Só aproveitando o corte, eu quero agradecer a presença do Diogo Matosinho, assessor do vereador Vinícius Gratti, e também da Ângela Podonski, que é isso mesmo? Podonski, mas tá. Conselheira tutelar, também do Condema, Congeapa e ONG APA Viva. Tá, obrigado pela presença. Deixa ele só terminar. Senhor presidente, até por uma questão, nós estamos numa audiência pública, quem comanda é o senhor,
Também Sem problema, Que, vereador. posso passar a palavra Pode para a passar Ângela? a palavra, sem problema. Fala, Nós Ângela, temos depois eu tempo concluo. aqui, estamos tranquilos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpa pelo atraso. Eu não ouvi a apresentação, infelizmente, gostaria de ter ouvido. Mas eu conheço bastante o assunto, então tenho liberdade para poder me manifestar sobre essa questão. Então, meu nome é Ângela Podolski, eu represento a Macrozona 1 no Condema e faço parte do CONJAPA. Eu acho que esse tá? Eu faço parte do CONJAPA já há uns 10 anos e a gente vive assim intensamente essa questão do calçamento das ruas internas das estradas internas da APA. Como todo mundo deve saber, a APA é um território bastante grande, representa 1/3 do município de Campinas, sendo que desse 1/3, quase 80 e poucos % é área rural. E essa área rural, hoje, mais do que nunca, deve ser preservada pelo único motivo: ela é a nossa produtora de água. Quer dizer, se a gente quer ter água, a gente tem que preservar a área rural da APA. Mais do que produzir qualquer outra coisa, ela produz água. Então, essa questão do calçamento dessa estrada para Gargantilha e Carlos Gomes passou pelo CONJAPA por diversos protocolos, a gente já perdeu a conta. E a nossa manifestação sempre foi a mesma, que é o que eu quero apresentar aqui para vocês. Que a questão não é o calçamento e a impermeabilização. A gente entende que hoje, tanto paralelepípedo quanto bloquete e asfalto fazem a mesma função, porque tudo impermeabiliza. Mas esse não é o ponto principal, porque eu acho que existe uma demanda daquela população, eles precisam ser atendidos, eles de fato sofrem porque eles estão dentro de uma área rural, num bolsão urbano, coisa que não deveria ter sido criada, mas foi. E eles têm essa demanda há muitos anos, e eu defendo hoje que eles têm que ser atendidos. O que ocorre é que, com o calçamento, a gente sabe muito bem quais são os efeitos sobre a urbanização. É uma pressão urbana que ocorre. Então, o que a gente solicita e o que a gente tem posto em todos os protocolos do CONJAPA é que, sim, a gente entende que é importante o calçamento, é importante a mudança do artigo 74, a delegada Terezinha já fez, inclusive para a área que eu moro, que eu acho que é o que o Paulo Búfalo estava falando, que nunca saiu do papel, mas que houve alteração da lei, e isso pretende se fazer de novo. Mas ela tem que ser, acatar que seja feito esse asfaltamento, calçamento da estrada, tem que ser previamente estudado e apresentado para o CONJAPA em forma de um projeto executivo e de um estudo de impacto ambiental. Porque o que a gente não deseja é que aumente a pressão imobiliária sobre aquela região, que com o asfalto existe uma indução sobre a pressão urbana, e que não haja o adensamento populacional naquela região, porque aquela região é uma região ainda rural e ela deve permanecer rural. Tem que haver uma melhor qualidade de vida para os moradores de lá, sem haver esse aumento populacional indesejável para essa região da APA. Então, esse estudo do impacto ambiental é mais do que um estudo de impacto ambiental, mas que seja determinado no entorno dessa via que vai ser calçada o que é possível e o que não é. Então, a prefeitura tem que fazer a lição de casa dela, que é fazer esse projeto executivo, e isso eu gostaria que constasse em algum momento nessa lei que está sendo redigida, antes de simplesmente fazer o asfalto. Ela tem que fazer o projeto executivo, tem que passar pelo CONJAPA e tem, junto com ele, está previsto o que vai acontecer com aquela região a partir do momento que houver o calçamento daquela pista. Além, óbvio, de melhorar a qualidade de vida deles, o que mais vai acontecer? Outros bairros? É isso que a gente não deseja. Hoje a gente tem um exemplo claro, que é a Via Mackenzie, que foi uma obra licenciada, aprovada, junto com o loteamento Entre Verdes, mas a gente hoje vê um monte de problema lá. Por quê? Porque a prefeitura, de uma forma
completamente irresponsável, na minha opinião, fez um projeto executivo e não apresentou para os conselhos. O projeto executivo da Via Mackenzie é um projeto equivocado, ele entra na macrozona 2, na área rural da macrozona 2, formando um bolsão entre a CAN 10 e a macrozona 2. A macrozona 2 é uma área importantíssima, porque é uma área de amortecimento de impacto da APA, e a prefeitura, a própria prefeitura, que exige de todos os empreendedores licenciamentos ambientais rigorosíssimos, comete o erro de não fazer a lição de casa deles, que é fazer passar pelos conselhos para a gente avaliar qual foi o impacto dessa Via Mackenzie sobre a APA. Em momento nenhum, eles só citam a lei, que era uma diretriz viária já pensada na 10.850. Mas, em momento nenhum, eles avaliaram o impacto dessa via sobre a APA. Então, eu quero declarar aqui a posição do CONJAPA, eu estou falando em nome do CONJAPA, do CONDEMA e da ONG APA Viva, que a gente é favorável a esse calçamento, desde que a prefeitura seja responsável e faça a lição de casa dela, que é projeto executivo e estudo de impacto ambiental que essa via vai causar para a APA, que hoje é o principal produtor de água de Campinas. Obrigado, Ângela. Isso já foi falado pela moça atrás. Ô, Maurício, você vai querer falar? Espera um minutinho só, Maurício. Isso já foi dito aqui pelo representante da Secretaria do Verde, entendeu? Infelizmente você não estava presente. Mas eu acho que deve-se fazer um estudo, mesmo porque o vereador Cirilo também disse, no início da fala dele, que isso foi pedido, foi feito aí um estudo juntamente até o Ministério Público, tudo isso foi comunicado. A função... Acabou de descobrir no CONJAPA. Mas existe um anel... Não tem nada a ver com a audiência pública. Não tem nada a ver com essa... Mas a questão só para dizer, Ângela, só para dizer. A Mackenzie não passou pela Câmara. Entendeu? Também não. Não. Então também a prefeitura essa do Carlos Gomes e Gargantilha e ali a região, ela está passando pela Câmara. Por isso nós estamos fazendo a audiência pública, porque a audiência pública é para isso. É exatamente para a gente ver os prós e os contras. O senhor disse que a Mackenzie não passou pela Câmara também? Não. Mas ela... Porque a Mackenzie já era um estudo que vinha vindo há muito outro tempo, entendeu? Então ela não sei se não teria necessidade, mas ela não passou. Não teve audiência pública. Não, é dessa questão que a gente não está teve audiência tratando, que pública. A prefeitura tem que fazer direito à lição de casa dela. Então, sim, se isso mas já isso foi dito, por isso que eu peço desculpa. É por isso que nós estamos fazendo audiência pública e por isso que a Silvia, representando aqui a Secretaria do Verde, ela disse que exatamente vão ser feitos todos os estudos, não vai simplesmente chegar lá e fazer o calçamento aleatório, porque nós temos, inclusive, captação de águas pluviais. Você tem que saber onde é que você vai jogar isso. Nascentes, tem nascentes. Você tem uma série de estudos que tem que ser feito. O que nós estamos fazendo aqui é simplesmente a audiência pública, e nós sabemos de como vai ser essa batalha, que há muito tempo o pessoal, a maioria dos moradores de lá, vem solicitando um calçamento das ruas, por conta também, que já foi discutido aqui, problema de saúde pública, problema de barro, de lamaçal e coisa desse tipo. Então, tudo isso, a parte que cabe à Câmara Municipal, nós estamos fazendo. Quantas vezes for necessário fazer audiência pública, nós vamos fazer. É um estudo de impacto, todo mundo sabe disso, mas que tem técnicos competentes que vai fazer todo esse... Hoje nós temos uma Secretaria do Verde atuante em Campinas. Eu posso... Por favor, porque depois nós temos que passar para outras pessoas. Eu gostaria só de, já que o senhor está concordando e falou que, inclusive, a Silvia já se manifestou nesse sentido, eu gostaria de solicitar, se era possível, que isso constasse do artigo que vai ser alterado. Porque, na ocasião da delegada Terezinha, o texto é bem similar ao que está sendo proposto agora pelo vereador Cirilo. O da delegada Terezinha para que região? É para que passa na frente do Colinas do Atibaia, onde eu moro. Eu também moro na terra. Eu vivo exatamente o problema que eles vivem. A senhora mora na região de Souzas? Souzas... Na Boa Terra. A senhora mora lá do lado dos ricos, né? Do primo rico que eu falei da região. Eu falei isso antes, viu? Fosse lá não, hoje, mas o Cirilo, o Cirilo mora lá, viu, Angela? Você Angela? não enxerga 10 centímetros na sua frente. Vai lá ver também. Só que eu não reivindico asfalto, eu sou contra. Tá bom, Angela. Olha, tudo isso que mas você... Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que essa condição
constasse do artigo. E essa é a minha solicitação. Aí você tem que falar qual E não é só projeto executivo, porque a Mackenzie foi feito projeto executivo, mas ela foi feito projeto executivo e não passou pelos conselhos. O que adianta fazer projeto executivo e a população não poder participar do grande impacto? Quer dizer, a gente poderia ter resolvido questões que hoje estão sendo discutidas no CONDEMA e no CONJAPA na ocasião que foi feito esse projeto executivo. O que adianta fazer projeto executivo entre eles, entre os Não, mas ó, deixa o estudo de impacto ambiental da área, para não ter essa... Isso tudo tem que ser feito, a gente então, concorda com você. E é possível constar da lei, será? Não há necessidade. A lei da APA já diz isso. A lei federal já trata, a lei ela já supera, trata desse ela assunto. contempla isso. Ela tem que isso. A Secretaria do Verde tem que ficar atenta, porque ela não pode fazer uma coisa no município que vai em desencontro com a lei federal. Mas ela acabou de fazer. Eu estou citando aqui um caso. É isso, por isso que é o medo da gente, entendeu? Vocês estão fazendo uma alteração no artigo da lei da APA e a gente, infelizmente, não pode... Você faz parte de um conselho. De vários. Você tem que fazer com que o seu conselho fique em cima. É para isso que existe o conselho. É isso que a gente está tentando, tá, vereador? Entendeu? Então, mas eu acho, Ângela, você faz parte do CONDEMA, do CONJAPA e a ONG APA Viva. Você tem que estar dentro desses conselhos seu, fazendo com que vocês fiscalizem isso. É para isso que vocês são criados. Nós acabamos de fazer isso e tivemos várias surpresas. Desculpa, você tem razão. É sobre eu peço desculpa. Só citei a Mackenzie para não acontecer o mesmo erro. Mas ela tem razão, okay. Eu não vou me manifestar mais. Tá bom. Mauri, por favor. Eu acho que até fui contemplado com o que a Neiri falou, porque, na realidade, me preocupou um pouco o que a Ângela falou com relação à questão de passar pelo conselho e tal. E, aliás, esse assunto já passou pelo CONJAPA, né? Já tem, inclusive, um parecer publicado em Diário Oficial a respeito desse assunto. E eu moro na região do Pedra Branca, região de zona rural. E, na região do Pedra Branca, sob a égide de se manter rural, porque lá os empreendimentos que são feitos na cidade, lá é o pulmão da cidade, a gente está respirando poeira da pedreira, basalto, respirando óleo diesel de 3 usinas de asfalto que foram criadas agora. Por quê? Porque a prefeitura não pode atuar lá, porque lá é zona rural. A prefeitura não pode verificar, não pode autuar as empresas que hoje atuam por lá, justamente por ser zona rural. E nós respiramos poeira o dia todo, óleo diesel o dia todo, meus filhos não podem sair para fora, porque senão respiram aquele ar, tem problemas respiratórios. Então, me preocupa bastante isso, porque a manutenção de uma área rural ou o fato de que deve passar pelos conselhos, né, eu acho que tem que passar sim. A região de Pedra Branca passou e hoje está sofrendo todos os impactos disso, né? As empresas se expandindo, fazendo o que querem naquela região, porque é uma zona rural. E aquilo lá ficou dentro da macrozona 6. Nós estamos discutindo o plano diretor desde 2003, nós participamos. A nossa entidade lá, a Associação do Pedra Branca, é extremamente atuante. São pessoas extremamente organizadas, participaram de todo o processo e, mesmo assim, foram alijados e hoje está sofrendo os impactos disso, respirando poeira. Então, isso me preocupa bastante. Obrigado. Obrigado, Amauri. Eu vou dar a palavra para você primeiro, então, para depois o Cirilo falar. Seja breve, por favor, Nery. A Ângela me conhece há bastante tempo, pelas inúmeras solicitações ao CONJAPA, pelos inúmeros processos no Ministério Público. Fui presidente da Associação do Bairro Gargantilha e há 10 anos a gente vem trabalhando essa questão da pavimentação, e que agora eu também queria agradecer publicamente o vereador Cirilo, que foi lá, deu atenção, se debruçou sobre o projeto. Os nossos trabalhadores perdem emprego a cada 1 semana, porque o ônibus quebra, porque o ônibus não tem o acesso, ou porque a prefeitura não tem a máquina para fazer a manutenção. Como você mesmo falou, no dia de chuva é lama, no dia de sol a poeira lá está impossível, né? Então, assim, não é só uma questão
E eu acho que aí tem que contemplar a população, porque nós não somos moradores de segunda categoria, nem de terceira. Nós pagamos imposto como todo mundo, nós pagamos o ônibus o mesmo preço que todo mundo paga, né? Então, eu acho muito fácil, vocês me desculpem, não é uma questão pejorativa, os ecochatos, que têm suas caminhonetes poluentes, têm seus celulares, mas proíbe a torre de celular, proíbe isso, proíbe aquilo. Quando ele não tem o olhar humano sobre uma população. Então, aonde vai chegar? A que ponto vai se chegar aquela região? Que é o que o pessoal está discutindo. Dane-se se vai encher de condomínio. Souzas e Joaquim Egídio fizeram isso. Dane-se o que vai acontecer. Mas nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter pavimentação e nós precisamos ter livre acesso. Agora, não dá para aluno perder aula, e eu já comentei isso com você muitas vezes, e repetir de ano, porque fica uma semana sem ir na escola, paciente, gente morta ser carregada no saco preto pela rua, porque o carro não tinha acesso à rua para poder transportar esse paciente. Então, assim, quanto nós pedimos no CONGEAPA para que fosse aprovado? Depois que o Ministério Público se manifestou e o vereador Cirilo colocou a coisa, o CONGEAPA voltou atrás. Então, acho assim, a discussão é séria, não é para se discutir Mackenzie aqui, não tem mais o que fazer lá. Tem que ter a pavimentação, os estudos têm que ser feitos? Tem, mas é uma questão urgente. E a população está pronta para ir para a prefeitura, para cima do CONGEAPA, para cima do que precisar, para fazer garantir o seu direito. Obrigado, Neri. Eu vou passar a palavra para o vereador Cirilo. É claro, gente, para isso que existem os conselhos colocados aí, votados pela população, exatamente que é para ficar exercendo o seu direito de fiscalização em todos os projetos que dizem respeito a meio ambiente, inclusive. Vereador, o Rodrigo está querendo a palavra. É isso, Rodrigo? Não. Antes do senhor falar, porque aí o senhor fecha. Caro presidente, vereador Cirilo, presidente Zé Carlos, estava aqui o vereador Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo também, aos funcionários da prefeitura, servidores públicos, né, que assim nós definimos, que serve a população. Está aqui a Ângela, estava aqui o Tiago também, do Condema, e ambos do CONGEAPA. Eu quero registrar aqui, não como representante do Condema, mas como um conselheiro, parabenizar pela iniciativa. Eu entendo essas duas visões, a visão do desenvolvimento e a visão da manutenção, e nós só vamos ganhar quando houver o equilíbrio entre essas, e é por isso que eu quero parabenizar a Secretaria do Meio Ambiente, tem tido um trabalho muito ativo nesse processo de análise muito estruturada, como foi colocado no início da sua fala. Quer dizer, é importante, é necessário, mas também é necessário fazer os estudos de impacto para que isso seja visto de uma maneira sustentável. Essa é a nossa visão. Quero registrar também a independência das instituições, a independência do CONGEAPA, que é um conselho ativo, um conselho importante na cidade, a independência do Condema, apesar e importante participação das instituições do governo, associações, moradores, entidades de classe, mas é um conselho independente, assim como o CONGEAPA, a independência da Câmara Municipal, fazendo o seu papel de legislar e conferir aquilo que está sendo feito, e por isso quero parabenizar, então, mais uma vez, essa comissão e o vereador proponente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu vou passar agora para o vereador Cirilo, para ele falar e já também, vereador. Concluir um raciocínio. Isso, exatamente. Bom, eu agradeço, eu acho que eu agi de forma correta ao invés de iniciar a fala numa segunda vez, permitir com que as pessoas falassem. Eu acho que todos, sem exceção, colocam, cada um sobre o seu prisma, mas efetivamente começa a fazer com que haja uma oxigenação de ideias aí para a gente chegar, quem sabe, um dia com a conclusão dessa parte teórica. Mas eu quero dizer a todos o seguinte: evidentemente, quando eu apresento o projeto de lei,
não só eu, mas como qualquer vereador dessa casa, nós estamos respaldados no Código Civil, nesse caso específico, na Lei Federal Ambiental, na Constituição Federal, onde todos estudos necessários para a implantação de um projeto têm que ser feito. E a rima, claro, não há qualquer objetivo meu, pelo menos autor do projeto, e acredito eu, em sã consciência de qualquer vereador, de querer implantar algo goela abaixo, como foi dito aqui e como outrora ocorreu na cidade de Campinas. As coisas aconteciam e depois remediavam. Hoje, evidentemente que não, nós temos que fazer algo pensando no futuro, como foi muito bem dito, mas nós temos que fazer algo. Ficar só no campo teórico, nós também estamos ficando cansados. E é isso que, infelizmente, o papel do CONGEAPA e de ONGs e de entidades ambientais tem sido fundamental no sentido de preocupar com a cidade de Campinas. Se não houvesse esses conselhos, presidente, se não houvesse o CONGEAPA, nós estaríamos numa situação muito pior do que está hoje. O Amauri, que é meu amigo, meu parceiro, meu assessor, estaria cheirando muito mais. Por quê? Porque cheirando muito mais poeira, porque é desumano a organização do sistema imobiliário no sentido de invadir. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte: algumas pessoas falaram, e eu tenho obrigação de dar uma satisfação. Não adianta querer fazer uma caderneta de poupança, guardar dinheiro numa conta específica, para um dia fazer a pavimentação. Não adianta. O que nós temos que fazer, foi dito e citado o nome de uma vereadora, ex-vereadora, mas nós devemos que enaltecer. O importante é existir uma lei. Hoje nós não temos nem lei, viu? Hoje nós não temos nada que regule e que contemple aquela região no que se refere a uma pavimentação. O que nós precisamos ter é a lei. Ah, mas a lei é importante, a lei vai fazer com que... Não. A lei é o primeiro passo. E o segundo passo, que nós também temos um papel importante aqui nessa casa. Mas aonde vai buscar recurso? O Tiago fala com propriedade, viu, Tiago? Tem que buscar recurso, temos que, como bem disse o vereador, presidente Zé Carlos, colocar uma rúbrica no orçamento. Como bem disse o vereador Paulo Búfalo, até da área da saúde da região, e salvo o melhor juízo, viu, vereador? Eu não sei se outros vereadores fizeram, mas eu fiz rúbrica para o Centro de Saúde de Carlos Gomes. Não sei se o senhor se referiu naquele momento a essa rúbrica, mas eu me lembro que fiz para lá e para Souza. Cortando, mas o vereador disse para buscar verba federal, porque o que tinha entendeu? Ótimo. É isso que ele está dando uma ideia. Eu gostaria até depois, viu, Paulo, da gente estar conversando para a gente fazer em conjunto. Mas o importante é nós fazermos o seguinte: tendo a lei, nós podemos fazer com que o governo municipal faça convênio com o governo estadual. E para fazer convênio tem que ter lei aqui em Campinas. E é um projeto autorizativo, onde a Câmara Municipal autoriza o chefe do Executivo, o prefeito, a fazer um convênio com o governo do Estado, e aí pega qualquer programa do governo do Estado, desculpem, o governo do Estado tem vários programas específicos para algumas regiões, Melhor Caminho, programas vicinais, aí precisa pegar qual se adequa ao programa ou que vai vir, para que possamos implantar. Agora, é fundamental que tenha lei. Quando a Ângela falou se pode colocar, a Ângela pode tudo dentro de uma lei. Pode tudo. Se vai ser sancionada com tudo que foi colocado, eu não sei. O que nós não podemos é, às vezes, querendo fechar muito o cerco, a gente acabe ainda dificultando uma lei que pode ser simples, com poucas palavras, mas com uma abrangência muito grande. Nós temos que pensar o seguinte: eu não sei se vai ser essa administração, eu não sei nem se vai ser as pessoas que fazem parte, hoje, estão fazendo parte dessa sociedade do século XXI, que vão fazer alguma coisa por lá. Mas seja quem vier a fazer, precisa ter uma lei sancionada dentro do ordenamento jurídico para que possa uma pessoa um poder, que no caso é o executivo, implantar algo que esteja regulamentado por lei. Eu, inclusive, e não estou fazendo campanha nenhuma, o processo de eleição já acabou, e eu me posicionei, não tenho vergonha, eu sou político, eu não tenho que me envergonhar. Mas só para que vocês tenham
Eu convidei, viu, presidente? Eu convidei. Eu sou amigo da deputada Célia Leão. Ela foi eleita, ela tem compromisso. Não é com o Estado só. Ela tem compromisso específico com a minha cidade. Ela foi eleita por aqui. Eu pedi voto para familiares e para amigos aqui. E ela me passa o seguinte, além de uns cumprimentos iniciais, ela fala, quero reiterar a minha disposição e compromisso em caminharmos juntos, levando essa demanda ao governo do Estado de São Paulo e ao governador para que essa obra seja realizada. Ou seja, está começando a haver um pouco de compromisso, e compromisso escrito. Eu tenho moral hoje suficiente de também cobrá-la, assim como outros, estão eleitos para isso, nós estamos eleitos para isso, que o nosso poder vai até um limite geográfico do limite de município. Mas nós temos condições hoje de fazer com que o governo do Estado, em parceria com o governo municipal, ajude a viabilizar, viu, Tiago? Mas precisa ter uma lei. Senão o governo do Estado fala, olha, vocês não estão adequados porque não tem leis. Então, eu acho que todas as falas, eu não estou fazendo média, até porque o objetivo meu era discutir realmente, e se for deixar, presidente, essa discussão não acaba hoje. O que nós precisamos é o seguinte, aí eu peço para todos do CONGEAPA, todos os ambientalistas, pessoas que se dedicam, que têm conhecimento técnico mesmo, a seguinte observação. É claro que nós temos que fazer estudo para que o impacto de uma pavimentação não afete no meio ambiente local. Não só nos animais, como também, daqui a pouco, na proliferação lá de bairros. Mas é importante dizer o seguinte, a cada dia, a cada chuva, a cada vento, nós estamos cada vez mais assoreando o rio Atibaia. É só ir por lá, e eu ando desde quando eu tinha meses. Hoje eu tenho 50 anos. Está mudando a estrada hoje, o barranco está maior. Eu falo isso com tranquilidade, presidente, porque toda aquela poeira, toda aquela terra está sendo colocada no rio Atibaia. Então também precisa haver essa preocupação de se fazer algo correto, mas se fazer algo correto rápido. Era isso só, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado, vereador Cirilo. Eu queria passar a palavra para Silvia, para ela também fazer as suas considerações finais também. Eu queria complementar, na realidade, algumas falas aí e, mais uma vez, reforçar que eu acho mais do que legítimo, como eu falei, estive naquela audiência que foi o ano passado, acho que foi até em outubro mesmo, não foi? E deu para perceber a mobilização das pessoas, aquilo era uma mobilização espontânea e teve uma participação muito grande. Eu lembro, a escola ficou lotada. Inclusive, a escola tem o problema de acesso por causa da inclinação. Eu imagino como é no dia de chuva, um ônibus subir carregado naquela rua. Então, por isso que eu reforço aqui a legitimidade da reivindicação do acesso condizente, seguro. E queria fazer outra coisa, era até respondendo um pouco a questionamento da Ângela, que eu falei, do ponto de vista ambiental, com certeza a implementação há de passar por algum estudo de impacto por Serapa, por Serapa. Só que o que você colocou da questão do adensamento, isso é um estudo urbanístico. Não cabe a nenhum EIA-RIMA avaliar isso e propor ações de disciplinamento de adensamento, porque isso é uma questão urbanística. Então, peço que isso seja até discutido no CONGEAPA, porque é uma pena que não tenha nenhum representante da Secretaria de Planejamento para sugerir uma forma. E eu queria, como técnica, aqui não como representando até o secretária, como técnica, engenheira, que trabalha na Secretaria do Verde, por questões até de experiência nossa, quando na proposta de lei ele fixa um tipo de pavimento, tecnicamente, eu vejo isso até como um engessamento. Porque, quando for feito o projeto, realmente o projeto executivo, pode chegar à conclusão que esse não é o melhor. Então, essa é uma prática que a gente adota em licenciamentos, a gente sempre busca o efeito. Então, a gente busca um efeito que, seja qual for esse pavimento a ser feito, ele tenha, eu não quero sugerir a redação, eu quero sugerir a ideia, o conceito, que esse pavimento atenda os critérios ou seja observado critérios de permeabilidade, de drenagem, de mitigação de erosão lateral, né, que ele atenda a funcionalidade deles, porque vai ser um peso no projeto,
o pavimento que for utilizado, ele tem que cumprir a função dele e também as questões de manutenção. Às vezes pode ser especificado um pavimento que seja muito ruim de fazer a pavimentação. Então, a gente faz isso no licenciamento, quando a gente faz exigências técnicas, a gente nunca diz a forma é livre para quem vai fazer o projeto. A gente busca o efeito desejado. Então, a gente quer que os efeitos ambientais sejam mitigados, mas que esse projeto, de alguma forma, atenda também às questões de funcionalidade. Então, assim, fixar exatamente um tipo de pavimento, às vezes, pode ser um empecilho, trava. E se o projeto executivo chegar à conclusão que para aquele trecho, não é o melhor. E como a gente não tem o projeto para saber o melhor, talvez, como sugestão, se basear em parâmetros ou efeitos. É uma sugestão técnica da minha pessoa, porque é assim que a gente faz em licenciamento. A gente não diz como a pessoa tem que fazer, a gente diz o que a gente quer de resultado. Tá? Obrigado, então, Silvia. Isso que eu tinha a falar. Esse é o objetivo da audiência pública. Tá vendo? Uma técnica vem aqui, expõe. O vereador Cirilo já vai acatar a sugestão, entendeu? Porque quando ele coloca paralelepípedo intertravado, já travou completamente o projeto. Ou o próprio asfalto. Exatamente. E novos materiais podem vir. Daí a lei vai ficar engessada naquele. Tá certo. Né? Então, de repente, se descobre uma nova forma de se fazer. Essa lei já tem um certo tempo, então, em alguns trechos, até desse mesmo artigo, onde especifica alguns viários, ele determina a forma de ser feita, mas hoje, na Secretaria do Verde, nosso entendimento não é dizer como deve ser feito, porque isso é uma questão técnica, de dinheiro, de manutenção, de funcionalidade, e que pode variar muito, que só vai ser descoberto na hora de se fazer o projeto executivo. Obrigado, Silvia. Senhor presidente, eu quero agradecer, agora eu quero rapidamente, então, agradecer a todos os presentes, agradecer a Silvia agora que me contempla num auxílio. Eu de início, algumas pessoas que chegaram depois, mas eu tive humildade suficiente de falar que nessa área eu não entendo. Eu tenho conhecimento legal, um pouco mais da área onde eu atuo como profissional, que é a área do direito. Mas a área específica ambiental, que é uma área que deve se preocupar realmente, que deve se dar a devida atenção na cidade de Campinas, eu padeço de conhecimento. Por isso que eu preciso de pessoas envolvidas e bem intencionadas. Então, você vai agora só ter o desconforto de receber minha visita na sua sala para me ajudar, que eu quero fazer dentro dos padrões que realmente atenda. Presidente, eu acho que a audiência cumpriu o objetivo que se destinou, que é iniciar uma discussão, e antes de devolver a palavra para o senhor conduzir os trabalhos, eu quero cumprimentá-lo. É difícil, vocês não sabem o quanto é difícil fazer audiência pública, porque existe todo um lado político, né? De concordar ou não. E quando ventilou-se a possibilidade de fazer uma audiência pública, o vereador Zé Carlos não se furtou dessa responsabilidade e assumiu a responsabilidade. Quero, com muito respeito, agradecer a presença do vereador Carlinhos Camelô, do vereador Paulo Búfalo, que, independente dos tantos compromissos que todos têm, mostraram uma preocupação com a região, que estão presentes, se fizeram presentes. E, senhor presidente, eu preciso realmente dessa ajuda, da gente fazer com que esse projeto efetivamente seja sancionado, para a gente continuar com algumas outras etapas para viabilizar depois a lei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cirilo. Eu quero agradecer, senão nós não vamos acabar. Faça no microfone, por favor. Vereador, eu só gostaria de saber se foi incluso dentro desse projeto a pavimentação do Morro do Monte Belo, que a gente chama de Morrão, que é o que dá acesso para a escola e que é uma das áreas mais problemáticas, né? E o acesso do ônibus para o bairro, dentro do bairro Gargantilha. Porque me parece que no primeiro projeto seria só a CAN, 2 CANs, e teria ficado o Morrão do Monte Belo e o acesso do Gargantilha por se tratar de região já que seria no planejamento e não Secretaria de Obras. E aí eu gostaria de saber se foi incluso essas 2 regiões também dentro desse mesmo projeto. Você vai responder? Neri, esse projeto foi feito, eu assinei, mas foi feito a várias mãos,
O que eu quero dizer com isso? Que nós fizemos uma audiência pública, houve uma contemplação do Executivo apresentar uma alternativa desses 10 quilômetros, que está hoje aqui colocado nesse estudo da Secretaria de Serviços Públicos. Agora, eu vou depois, ao terminar, vou lhe passar as mãos para ver se contempla a sua eventual demanda, para que nós possamos continuar a discussão e, se houver necessidade, fazer qualquer tipo de alteração. Obrigado, vereador Cirilo. Eu quero agradecer aqui a presença do diretor de obras, Gustavo, da Secretaria de Infraestrutura, agradecer a Silvia, que muito... Não tem, eu perguntei. Desculpa. Eu perguntei e ele falou que não. Não, é que eu poderia complementar, mas a Silvia até já falou em relação ao tipo de pavimentação, né? Porque criou-se essa ideia aqui de que pavimento intertravado ou pavimento de paralelepípedo seriam impermeáveis. Isso não existe, não é. Ele pode até ter um pouco mais de permeabilidade nos primeiros meses de vida, mas depois aqueles juntas de areia ou pó de pedra que existem entre os elementos, elas sofrem um processo que a gente chama de colmatação, que elas vão se fechando com presença de pó, de finos, e acabam ficando tão impermeáveis quanto o pavimento de asfalto. Eu estava até trocando uma ideia com um colega ali do meio ambiente. A grande vantagem, talvez, desses pavimentos seja a diminuição do escoamento da velocidade da água, até a velocidade dos veículos. A tendência é que eles trafeguem com menos velocidade. E eu, pessoalmente, acho até bonito. Um paralelepípedo, bucólico e tal. Mas, do ponto de vista técnico, isso não existe, tá? Inclusive, são bem mais caros do que uma pavimentação asfáltica. Bloquete ou paralelepípedo são mais caros que pavimentação asfáltica. Tá? Então, era isso que eu queria só registrar. Mas a Silvia realmente foi brilhante quando você falou que esse tipo de coisa engessa o projeto, né? E não traz o efeito desejado. Então, é isso aí. Tá bom. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Está vendo que nós estamos sendo bem democráticos aqui, até no encerramento a gente deixa votar. Agora não tem jeito. Nós abrimos a palavra para todo mundo fazer antes do vereador concluir. Agora o vereador já concluiu. Aí, senão, não vira bagunça. Eu quero agradecer a Silvia Teixeira, que representou o secretário Rogério do Verde, o Eduardo Prado, que também representando aqui o Pedro Leone, o vereador Luiz Henrique Cirilo, propositor da matéria, do projeto, o vereador Carlinhos Camelô, que passou por aqui, e o vereador Paulo Búfalo, que tem contribuído aí com as suas manifestações. Vale por vários. Agradecer a Ângela Podolski, já foi embora. Ela está com pressa, ela chega atrasada e vai embora mais cedo. Mas tudo bem. O Diogo Matozinho, assessor do vereador Vinícius Grato, o Rodrigo, do Condema, a Cláudia Xavier, da Secretaria de Imprensa, a Neuza Bufo, representando o André Von Zuben, a Neiri, representando o deputado Gerson Bittencourt, o Marcos Vinícius, representando o pastor Elias de Azevedo, o Roberto Delfino, representando o vereador Gesiel, e o Denis, representando o vereador Carmo Luiz. Sempre Denis, em todas as sessões de audiências públicas ele está presente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a TV Câmara, a todos os funcionários da casa, e às 11h14 encerramos essa audiência pública. Obrigado. Silvia. Nós vamos falar agora com o vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, sobre a proposta, né, sobre a audiência, que foi agora de manhãzinha. Vereador, é o seguinte, com a pavimentação, o senhor acredita que terá algum impacto ambiental, já que é uma área de proteção?
sempre existe. É importante deixar claro que os impactos ocorrerão, positivos e negativos. O que nós temos que entender é que a população daquela região, Carlos Gomes, Gargantilha, Monte Belo e Recanto dos Dourados, eles necessitam viver com dignidade. E viver com dignidade, eu quero... mas o asfalto faz com que viva? Faz. Na medida em que você facilita o acesso àquela região, através dos veículos, através do acesso ao transporte e também dando condições para aquelas pessoas que elas possam também ter na área da saúde uma contemplação. A poeira existente hoje lá afeta consideravelmente as crianças, os idosos, e nós precisamos nos preocupar com isso sim. Desculpe, é apropriada esse pavimento que foi proposto no seu projeto? É apropriado para essa área de proteção? Na verdade, a minha preocupação era fazer uma pavimentação ecologicamente correta. E hoje nós ouvimos dos técnicos que fazer pavimentação ecologicamente correta necessariamente não quer dizer fazer pavimentação com paralelepípedo ou com bloquetes. Pode ocorrer a pavimentação asfáltica e também essa pavimentação pode ser considerada correta desde que o escoamento seja feito. Mas o mais importante é depois que essa lei entrar em vigor, caso venha a ser sancionada pelo prefeito municipal, tem que fazer estudos ambientais, ver de que maneira, qual o trajeto, qual o material que será utilizado, qual uma preocupação, evidentemente, com o sistema ambiental, para que nós possamos fazer com que essa lei efetivamente contribua com essa região rural da cidade de Campinas. E quanto aos recursos, vereador, para fazer essa pavimentação? Bom, cabe primeiro ter uma lei que regule a existência da necessidade. Havendo a lei, cabe à Câmara Municipal, junto com o chefe do Executivo, firmar parcerias. Hoje nós sabemos que o governo do Estado tem inúmeros programas onde eles fazem, em parceria com o governo municipal, a pavimentação. O objetivo meu é tentar viabilizar, fazer com que nós sancionemos um projeto de parceria do Executivo de Campinas com o Executivo Estadual, para que efetivamente a gente possa ter esse projeto na prática aplicado. O senhor acredita numa pressão imobiliária, uma pressão urbanística naquela área depois da pavimentação? Sempre isso ocorre, isso é inevitável, o progresso. Nós estamos no século XXI. Hoje nós não temos áreas inabitadas na cidade de Campinas. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, só que toda e qualquer mudança tem que ser feita com planejamento, tem que ser feita com preocupação e no caso vertente, com preocupação ambiental. O impacto ambiental pode trazer alguma divisa, alguma melhoria? Trará. E trará também a aproximação, a facilitação de que as pessoas que lá moram ou lá usam para recreação, porque lá também é uma zona rural, possam efetivamente ter um acesso mais fácil, com isso um adensamento populacional. Vereador, qual o próximo passo agora após a audiência pública para aprovação desse projeto, né, que agora ele pode ir para a segunda discussão? Como será esse caminho agora? Eu acho que esse projeto está maduro o suficiente para ser colocado em votação. Os vereadores sinalizaram num primeiro momento na legalidade que é um projeto constitucional. Nós fizemos 2 audiências públicas, uma na região e uma aqui na Câmara Municipal. Eu acho que nós temos condições mais do que suficientes de votar e votar favorável, devendo e colocando o chefe do Executivo com o projeto à sua disposição para o desfecho final. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Obrigada. Nós encerramos agora a transmissão da 30ª audiência pública. Continue nos acompanhando pelo canal 4 da NET.